Que bom é para nós termos connosco o Padre Tiago Fonseca. Podemos vê-lo? Pode dizer olá? Posso falar? Sim. Pode, claro. Olá a todos, bom dia. Vou só apresentá-lo, pode ser? Se eu disser alguma coisa errada, depois o Padre Tiago corrige-me. Então, o Padre Tiago Fonseca já é padre desde 2016, foi ordenado e fez o seu curso no Seminário de Caparide e dos Olivais depois. É um padre que me é muito querido, porque é o meu parque na Ericeira, também parque da Carvoeira e é parco desde dia 4 de março deste ano. É o Senhor Prior agora. O mais E pronto. recente. É verdade. E fez uma tese sobre São Paulo, que depois nos pode explicar um bocadinho melhor, e vem então explicar-nos um bocadinho da vida de São Paulo, não é verdade? É verdade. Olhem, antes de mais, quero dizer bom dia a todos. Eu não vou perguntar quantos é que ainda estão de pijama, mas suspeito que ainda haja alguns de pijama e alguns até com a câmera ligada, mas de pijama porque mostram só a parte de cima da cara. Eu já estou um bocadinho mais composto, mas hoje madruguei para preparar este tema porque durante a semana passei o tempo a correr de um lado para o outro e literalmente a correr de um lado para o outro. Ontem então foi um dia extraordinário. Andei com a imagem de São José e o Menino Jesus ao colo pelas escolas e pelo lado aqui da Ericeira e da Carvoeira. Foi assim um dia muito intenso, acabou já muito tarde. Tinha propósito de ainda preparar o tema ontem à noite, mas olhem, adormeci, então esta manhã é que estive a preparar aqui algumas coisas para vocês. Antes de começar, queria dizer-vos 3 coisas. Primeiro, os convites das equipas não se recusam. Os convites das equipas são sempre uma oportunidade. E eu pensei tantas vezes, porquê que eu aceitei isto esta semana? Pensei, mas que estúpido, eu devia ter dito que não. Pronto, tenho aqui tanta coisa para fazer, porquê que... Olhem, os convites das equipas não se recusam. A não ser por motivos muito fortes. Mas não se recusam. E se Deus nos está a chamar por meio deste convite, bem, então confiamos. Segundo, queria dizer-vos que é uma missão impossível falar de São Paulo em 20 minutos. As equipas também gostam de nos fazer pedidos impossíveis. A última vez que eu fui convidado para falar sobre São Paulo, em meia hora, falei 1h15 e depois 400 equipistas a dormir no Encontro Nacional já há muitos anos. Eu acho que nenhum de vocês estaria lá perdendo, possivelmente. Por isso é que me lembraram de me convidar outra vez. Terceira coisa que queria dizer, houve uma grande imprecisão na apresentação. Eu vi uma fotografia minha de 2016, na altura em que eu era um reles diácono, como sendo a fotografia de apresentação deste tema, e isso é uma imprecisão, porque agora sou parco, como disse a Maria, desde dia 4 de março, e isso deixa-me muito vaidoso. Não me deixa nada vaidoso. Mas a outra imprecisão é que eu não sou nada especialista em São Paulo. Eu fiz uma tese em São Paulo, porque era preciso fazer uma tese em alguma coisa, em teologia, no mestrado, e eu achava piada a São Paulo, e então escrevi a tese sobre São Paulo, mas desde 2016 que não me dedico especialmente a São Paulo. Mas pronto, vocês convidaram-me, agora vou-se amanhã comigo. Quero dizer olá também aos equipistas do Brasil que estão aqui connosco. Olá, podem fazer assim adeus só para eu perceber quem é que é do Brasil. Muito bem, já estou a ver aqui alguns a dizer adeus. E quero também saudar todos os equipistas que estão aqui, cada um do seu canto. Vou pedir-vos que vocês já rezaram, fizeram a oração da manhã, e bem, eu só entrei agora, por isso não rezei convosco a oração da manhã. Vou pedir-vos para invocarmos juntos o Espírito Santo, que desça sobre mim e que São Paulo também venha interceder com a sua ajuda. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Então, vou falar sobre São Paulo e pensei estruturar esta apresentação em alguns momentos. Primeiramente, tentar brevemente fazer o contexto da carta aos Romanos e depois, num segundo momento, tentar perceber convosco, então, como é que nós podemos saber quem é este homem que escreve aos Romanos, as fontes, terceiramente, o que é que a carta de São Paulo aos Romanos nos diz sobre a sua identidade,
A seguida, o discurso de São Paulo na primeira pessoa, relatado nos Atos dos Apóstolos. E deixo-vos então 3 traços fundamentais de São Paulo que têm alguma coisa a ver connosco e depois para trabalhar em equipa. Antes de mais, São Paulo escreve esta carta aos Romanos e o contexto da carta aos Romanos é muito curioso. A carta aos Romanos é escrita na sequência da terceira viagem missionária de São Paulo. Provavelmente no ano de 57, 58, naquele inverno de 57, 58, e nós podemos pressupor que seja esta a data porque São Paulo fala de uma diaconisa. Isto só assim já seria polémico, já seria para outro tema. Então, mas havia diaconisas no centro de São Paulo. Ele fala de uma diaconisa que vai partir para Roma e é o facto de ele fazer referência a essa diaconisa que nos permite então supor que esta carta terá sido escrita antes dessa diaconisa partir para Roma, por volta do ano então 58, princípio do ano 58. São Paulo escreve a uma comunidade que está em Roma e que já tem alguns anos, não é uma comunidade fundada por ele, e isto é um dado muito relevante, e escreve a uma comunidade que é composta por judeus, provavelmente comerciantes que saíram de Roma e que foram que saíram da Judeia, saíram de Jerusalém e que tiveram de escapar à perseguição dos judeus e foram para Roma, mas escreve também uma comunidade que tem alguns gentios. E isto é um dado relevante porque São Paulo ficará na história como o grande apóstolo dos gentios. Esta carta tem 4 partes, tem um prólogo, como é tradição, depois tem uma parte muito doutrinal, vários capítulos doutrinais de São Paulo, e aí é relevante essa parte doutrinal de São Paulo, porque a carta aos Romanos é assim, se calhar, a grande obra-prima de São Paulo, em termos teológicos, juntamente com a carta aos Gálatas, mas esta carta de São Paulo aos Romanos é a grande obra. Depois tem uma parte moral, em que se insere este capítulo 12 que nós estamos a abordar no encontro de formação, e tem ainda uma parte final, uma despedida que é muito curiosa e que daqui a pouco vos vou fazer referência. Perguntarão, porquê que São Paulo escreve esta carta? Isto é essencial. Há alguns motivos que são mais evidentes, mais óbvios, e há outros motivos escondidos. Um motivo escondido é que São Paulo quer começar a cair nas boas graças da comunidade de Roma. Então ele escreve esta carta para captar um bocadinho a benevolência daqueles que serão os destinatários da carta e que ele espera que o venham a receber em Roma quando ele partir para lá. E esta é a primeira razão. São Paulo escreve esta carta para se apresentar e ganhar a confiança dos cristãos romanos. E aí o primeiro capítulo e o capítulo 16, o primeiro e último capítulo, ajudam-nos a perceber essas razões escondidas. Depois há outros motivos. São Paulo escreve porque quer dar catequese, e aí recordo que há 2, 3 temas fundamentais nesta carta de São Paulo aos Romanos. O primeiro é a questão de São Paulo nos apresentar Cristo como o Redentor de todos os homens. A absoluta centralidade de Cristo para a salvação. Segundo, é o facto de São Paulo mostrar que, a partir da fé, nós somos justificados, isto é, nós somos tornados justos, não pelas nossas obras, segundo a lei judaica, mas pela fé em Cristo. Claro que essa fé tem que ser posta em prática, mas já não é segundo as obras da lei, segundo a circuncisão ou segundo as outras práticas judaizantes. É segundo a fé que nós somos salvos e não segundo a lei judaica. Este é um dado fundamental que vai levar a que os judeus entrem em conflito com São Paulo e queiram dar-lhe encher de porrada, como veremos daqui a pouco. Além disso, São Paulo destaca ainda que a Igreja é o novo povo de Deus e a Igreja, por natureza, será aberta a todos, será inclusiva para os judeus e para os gentios. E também aqui, este é um ponto de conflito, porque muitos judeus achavam que a Igreja não deveria ser aberta a quem não era judeu e achavam também que a Igreja deveria continuar assim fechada sobre si. São Paulo, com estas 3 temáticas na Carta de São Paulo, na sua Carta aos Romanos, carrega aqui a parte doutrinal da carta. Depois vem a parte moral, que é o capítulo 12 até o capítulo 15, onde São Paulo nos diz que esta fé tem de ser vivida no dia-a-dia e que esta fé tem de ter consequências na prática. Não basta termos fé, precisamos de a pôr em prática. E então São Paulo apresenta-nos estas indicações do capítulo 12, que vocês já viram ou que ainda vão ver ao longo deste fim de semana, e em particular esta exortação final, vença o mal com o bem. Além disso,
O São Paulo escreve esta carta para exortar à unidade da comunidade entre os judeus e gentios. E isto também é relevante. Sabemos como havia conflitos noutras comunidades fundadas por ele. Aliás, as viagens missionárias de São Paulo muitas vezes são para resolver problemas. Ele vai a Corinto, ou vai a Éfeso, ou vai à Galácia. Vai sempre para resolver problemas porque as comunidades fundadas por ele são comunidades com homens, e com mulheres, e com crianças, e com tudo, onde naturalmente há mais do que uma pessoa, já há confusão. Às vezes só com uma pessoa já há confusão, quando há mais do que uma pessoa. É naturalíssimo haver desentendimentos às vezes, e São Paulo é um especialista a resolver problemas. São Paulo escreve também esta carta aos Romanos para explicar, a partir do capítulo 15, porque que nunca foi lá antes a Roma. Ele, grande missionário, até soa estranho. Porque que ele não vai antes ao centro do Império Romano? Porque que ele não vai antes ao lugar, à cidade para onde convergem todas as estradas romanas? Quem tem boca vai a Roma. Porque que o São Paulo não tinha ido a Roma? E ele não tinha ido a Roma ainda porque até então achava que era mais importante ir evangelizar noutros lugares. Ele dizia: a minha preocupação é não anunciar o Evangelho onde já era invocado o nome de Cristo, para não edificar sobre o fundamento alheio. Pelo contrário, decidi ir a outros lugares. Então, aqui São Paulo justifica-se. Porque é que ainda não foi a Roma antes? Depois, ele escreve à comunidade de Roma para anunciar que tem planos de ir até Espanha. Ele quer ir a Finisterra, quer ir ao limite do Império. E então ele escreve aos romanos para dizer aos romanos: olha, eu quero ir a Espanha e como vocês ficam em caminho, eu vou passar por aí, não só para vos conhecer, mas também para receber o vosso apoio, para que vocês me ajudem com... Para assim, como é que os brasileiros dizem? Com grana. Para poder ir até Espanha. São Paulo era um grande angariador de fundos. Hoje em dia nós andamos a preparar as jornadas de mulher da juventude e temos de fazer fundraising, temos de angariar dinheiro para as jornadas. Ou queremos ir ao encontro internacional no próximo ano e precisamos fazer fundraising também. As equipas têm muito a aprender com São Paulo e resolveram pôr São Paulo assim como um grande modelo este ano para angariar fundos para estas coisas todas que andamos a fazer. São Paulo, grande angariador de fundos. Depois, São Paulo escreve também para dizer que vai a Roma, mas que não vai já. Que primeiro ainda vai a Jerusalém, porque tem de levar o dinheiro que ele tinha recolhido na coleta de outras terras para entregar à comunidade de Jerusalém, que era uma comunidade pobre e que passava dificuldades pela violência que sofria. E, finalmente, São Paulo escreve para pedir orações por saber que é ameaçado dentro e fora da igreja. São Paulo é ameaçado fora da igreja pelos judeus que não o compreendem e pelos gentios, pelos romanos. Mas é ameaçado também dentro da igreja. Há gente dentro da igreja que ainda olha para São Paulo com desconfiança porque ele era um convertido. Então, feitas estas razões da carta de São Paulo, precisamos perceber quem é este homem que escreve aos romanos. E há aqui 3 fontes para responder esta questão. A primeira fonte é os seus escritos. Os escritos de São Paulo, as várias cartas, e em particular esta carta de São Paulo aos romanos. A segunda fonte é o livro dos Atos dos Apóstolos, onde se narram as viagens missionárias e vários episódios da vida de São Paulo, onde se relata também alguns discursos em primeira pessoa de São Paulo. E a terceira fonte são outros historiadores contemporâneos de São Paulo que relatam e escrevem sobre um tal Paulo que andava a evangelizar. O que é que diz a carta de São Paulo aos romanos sobre a sua identidade? Pego em 2 capítulos essenciais. O capítulo 1 da saudação e o capítulo último das despedidas. O capítulo 1 da saudação diz-nos, e leio agora: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado a ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele de antemão prometera por meio dos seus profetas, nas Santas Escrituras, acerca do seu Filho. E por aí fora. Etc. Até levarmos à obediência da fé todos os gentios, entre os quais estáis também vós, chamados a ser de Cristo Jesus. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados a ser santos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, nesta introdução, escreve fazendo referência a 3 características suas que são fundamentais. Primeira, o seu nome, Paulo. Segunda, o facto de ele ser servo
de Cristo Jesus. Terceiro, o facto de ele ser apóstolo. E não, uma quarta é o facto de ele se dirigir aos gentios, que isto também diz muito acerca de Paulo. Primeiro, o nome. Paulo quer dizer pequeno. O seu nome original, sabemos que não era Paulo, era Saulo. A partir da conversão, Saulo, porque me persegues, pergunta Jesus, ele tomará um novo nome, o nome de Paulo. Há uma discussão entre os teólogos, porque que Paulo adotou este nome, porque Paulo... Há esta possibilidade, que seja um trocadilho fácil, antes era Saulo, passa a ser Paulo, muda só uma letra, mas esta letra é relevante, é que dá a indicação de Paulo como o pequeno. E Paulo tinha consciência de si como pequeno. E, literalmente, ele era pequenino. E estas coisas da altura, para nós homens, conta. Paulo era pequenino. Isto não é um dado a desvalorizar. Aliás, muitas vezes as comunidades, quando viam Paulo ao vivo, ficavam um bocadinho surpreendidas. Então, este é aquele que escreve com tanta eloquência, com tanta autoridade, com tanto poder, e depois, afinal, ele é pequenino. Mas isto para Paulo não é um problema, porque ele dizia tantas vezes, quando sou fraco, então é que sou forte. E em várias outras circunstâncias da vida dele, ele experimentou a sua pequenez e como Deus faz maravilhas. Precisamente assim. Além do nome Paulo, temos esta característica, servo de Cristo Jesus. É impressionante ver como Paulo passa de perseguidor a servo, a servidor. E toda a identidade de Paulo se entende à volta de Cristo, à volta de Jesus. Se queremos perceber quem Paulo é, precisamos de ir sempre a Cristo. Porque Paulo vive toda a sua vida em função de Jesus. Que apóstolo. Paulo apresenta-se como apóstolo. E este termo apóstolo não é um termo para desvalorizarmos também. É que ser apóstolo era próprio de quem era a coluna da igreja. Ser apóstolo era aquele grupo restrito dos 12 escolhidos por Jesus e que o acompanharam durante 3 anos de vida. Paulo não fazia parte desse grupo. Paulo, não consta que Paulo se tenha cruzado sequer com Jesus durante a vida. Não sabemos, de facto. E Paulo não faz referência a esses encontros com Jesus durante a vida pública de Jesus. Se tivesse acontecido algum encontro, Paulo teria dito, eu fui testemunha de Jesus. Mas não, Paulo não fala disso. Paulo fala é que houve um acontecimento fundamental na sua vida que foi a conversão ou a vocação a caminho de Damasco. Quando é que isso terá acontecido? Aconteceu já depois da ressurreição de Jesus, aconteceu já depois da igreja nascente estar a formar e a rezar nas comunidades e nas sinagogas. E nesse contexto, Saulo era um perseguidor dos cristãos. Ele era um homem zeloso, como vos vou ler a seguir, zeloso da tradição judaica, e ele, ao perseguir os cristãos, porque achava que era esse o seu dever, por coerência com a verdade, ele, de repente, converteu-se com aquele episódio que já vos vou ler depois. E essa conversão faz com que Paulo seja chamado por Jesus a evangelizar para outros lugares. Ele, por isso, toma o nome de apóstolo, não por se autoconsiderar assim, mas porque é assim designado por Jesus, que o envia. E é assim reconhecido pelos restantes apóstolos. Isto é fundamental. Não é apenas um nome que ele chama a si mesmo, mas é assim cunhado também pelos apóstolos que reconhecem a sua autoridade para se apresentar como apóstolo. E alguém apresentar-se como apóstolo é garantia de credibilidade, é garantia de autoridade. Além disso, Paulo dirige-se aos gentios. E esta é uma característica muito, muito paulina. É que ele tem esta atenção por todos aqueles que não nasceram no contexto do povo de Israel, mas a quem Jesus quer chegar. Além deste capítulo 1, temos o capítulo 16 também como um capítulo muito engraçado para perceber quem Paulo é. A nossa identidade é-nos dada não apenas pela relação com Jesus, mas também pelas companhias. Costuma-se dizer, diz-me com quem andas, dir-te-ei Isabela Maria, como se diz, como diz no Brasil, diz-me com quem andas. Que direis quem tu és. Boa, vocês também têm esse ditado? Sim. Boa. Então, o São Paulo era esperto
Na carta aos Romanos, lembram-se que a intenção dele era apresentar-se aos Romanos para preparar o caminho para lá ir, para ir lá pedir o dinheiro, para partir para a Espanha. Então, São Paulo, se no primeiro capítulo se apresenta como sendo apóstolo, servo de Jesus Cristo, enviado aos gentios, e com este nome Paulo, ele no capítulo 16 vai explorar ao máximo todas as connections que tem, todos os conhecimentos que tem, todos os amigos que tem, para que os romanos vejam, este tipo é um tipo credível. Então ele diz no capítulo 16 da carta aos Romanos: recomendo-vos a nossa irmã Febe, a tal que era a diaconida, lembram-se que eu falei há bocadinho, que é a diaconida na igreja de Cêncreas. Recebei-a no Senhor. Não. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Saudai o meu querido Epéneto. Saudai Maria, que tanto se afadigou por vós. Saudai Andrónico e Júnia, meus concidadãos e meus companheiros de prisão. Saudai Ampliato, que me é tão querido no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo. E o meu querido Eustáquio. Saudai Apeles. Saudai Aristóbulo. Saudai Herodião, meu concidadão. Saudai da casa de Narciso, que pertence ao Senhor. Saudai Trifena e Trifosa. Saudai a minha querida Pérside, que tanto se afadigou. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e a mãe dele, que também vai para mim. Saudai Assíncrifo, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e todos os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e a sua irmã Olímpio e todos os santos. Saudai uns aos outros, etc. Reparem nisto. São Paulo diz os nomes de todas as pessoas que ele conhece lá em Roma, para que a comunidade de Roma veja, este tipo tem aqui muita gente conhecida. O que é que vocês fariam para... Vou dar aqui um exemplo muito concreto. Zé Sarmento, estás bom? Liga aí o som, se faz favor. Tiago, estou ótimo. Zé, tu estás a namorar ou não? Estás a namorar ou não? Sim, estou. Sim? Lembras-te como é que conheceste a tua namorada? Como é que ela se chama? Helena? Sim, Helena Velho. Como é que foi a primeira conversa com a Helena? Para tu ganhares credibilidade junto dela? Foi falarmos de música que gostávamos os dois, falarmos também falámos, eu jogava na altura rugby com o irmão dela, então também tivemos a falar... Está aí o ponto. Pronto. Começaram a falar de amigos em comum. Falaram do irmão, depois se calhar falaram mais de um... que engraçado, também é da amiga desta e daquele, não sei o que mais. E de repente estamos a dar informações nossas que somos amigos deste e daquele. O São Paulo fez isto de modo brilhante. Ele apresentou-se, olha, se deem cumprimento a este, aquele, aquele outro. Os amigos são fundamentais para São Paulo ganhar credibilidade junto daquela comunidade cristã. E esta é uma forma também de nós nos conhecermos. De quem é que eu sou amigo? Quem é que são os meus amigos? São Paulo era amigo desta gente toda. Isto já nos permite saber algo sobre São Paulo. Portanto, que ele era Paulo, que ele era apóstolo, que ele era servo de Cristo Jesus, que ele era enviado aos gentios e que ele era amigo desta gente toda. Depois, temos outra fonte para nos falar de São Paulo, que é os Atos dos Apóstolos. Temos até que horas? Lembrem-me? Até às 11? Mais ou menos? Até às 11, sim. Depois para lançar o desafio. Muito bem. O São Paulo, além desta fonte das cartas, também tem outras cartas que nos falam bastante de São Paulo, e temos discurso na primeira pessoa, como vos dizia. Um dos discursos podemos encontrar em Atos 9, Atos 22 e Atos 26. São 3 fontes de discurso direto de São Paulo, em que ele narra como é que se converteu. E eu gostava de ler este discurso em Atos 22, que me parece relevante. Este discurso acontece na sequência da terceira viagem missionária de São Paulo. Ele tinha acabado de escrever a carta aos Romanos, onde dizia que ia só a Jerusalém entregar a coleta e que depois então seguiria para Roma. E assim aconteceu. Ele terminou aquela terceira viagem missionária, vai até Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, é acolhido em festa pela comunidade cristã, mas é acolhido pessimamente pela comunidade judaica que o quer matar. E quando o encontram no templo, a certa altura, ao fim de poucos dias de ele ter chegado a Jerusalém, começam um linchamento público. Começam a dar uma sova a São Paulo. Ele já estava habituado, já tinha levado várias vezes de outras comunidades de judeus de outros lados. Ele leva uma sova valente e essa sova é interrompida quando o tribuno romano ouve dizer que está a haver um tumulto em Jerusalém. O tribuno manda soldados para intervir, os soldados
interrompem aquela cena de violência, prendem São Paulo, e São Paulo diz, espera lá, mas tu vais-me prender, olha que eu sou um cidadão romano. E nessa altura o tribuno, muito assustado, diz, então podes falar. E São Paulo pede a palavra e começa este discurso. E então, agora passo a ler-vos este discurso de São Paulo. Imaginem este discurso como sendo a voz de São Paulo. Irmãos e pais, ouvi agora o que tenho a dizer-vos em minha defesa. Querem que eu compartilhe a tela para verem? Ajuda? Pode ser, ajuda a ver. Então, eu não consigo compartilhar ainda. Não sei, então vou aqui deixar. Agora se calhar já consegue, veja lá. Consigo, sim, senhor. Boa. Então, irmãos e pais, ouvi agora o que tenho a dizer-vos em minha defesa. Sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas fui educado nesta cidade, Jerusalém, instruído aos pés de Gamaliel, em todo o rigor da lei dos nossos pais e cheio de zelo pelas coisas de Deus, como todos vós sois agora. Persegui de morte esta via, algemando e entregando à prisão homens e mulheres, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todos os anciãos. Recebi até da parte deles cartas para os irmãos de Damasco, onde ia para prender os que lá se encontrassem e trazê-los agrilhoados a Jerusalém, a fim de serem castigados. E a caminho, e já próximo de Damasco, quando por volta do meio-dia, uma intensa luz vinda do céu me rodeou com a sua claridade. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondi: quem és tu, Senhor? Ele disse-me então: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem me falava. E prossegui: que hei de fazer, Senhor? O Senhor respondeu-me: ergue-te, vai a Damasco, e lá te dirão o que se determinou que fizesses. Mas como eu não via, devido ao brilho daquela luz, fui levado pela mão dos meus companheiros e cheguei a Damasco. Ora, um certo Ananias, homem piedoso e cumpridor da lei, muito respeitado por todos os judeus da cidade, foi procurar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante comecei a vê-lo. Ele prosseguiu: o Deus dos nossos pais predestinou-te para conhecer a sua vontade, para veres o justo e para ouvir das palavras da sua boca, porque serás testemunha diante de todos os homens acerca do que viste e ouviste. E agora, por que esperas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. De regresso a Jerusalém, enquanto orava no templo, caí em êxtase. Vi o Senhor e ele disse-me: apressa-te e sai rapidamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu andava pelas sinagogas a meter na prisão e a açoitar os que acreditavam em ti. E quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, também eu estava presente, de acordo com ele, e tinha a minha guarda às capas dos que lhe davam a morte. Ele então disse-me: vai, que te vou enviar lá ao longe aos pagãos. Bom, este discurso de São Paulo é interrompido, como vocês veem aqui, é interrompido e o tribuno, entretanto, alega que São Paulo vai ser ouvido também pelo Sinédrio, porque ele quer fazer um juízo isento e tal. O que é que acontece depois? São Paulo depois há de ser levado até ao governador Félix. O governador Félix, para não arranjar chatices com os judeus, resolve meter Paulo na prisão. Paulo fica na prisão durante 2 anos em Cesareia, até que vem um novo governador, o governador Festo, que há de voltar a ouvir Paulo, e Paulo apela para ser enviado até César. Isto acontece por volta do ano 60. Paulo apela para César. Antes ainda de Paulo partir para César, ainda veio o rei Agripa pedir para ouvir Paulo. Ouve Paulo e diz: este homem é inocente, mas como ele já apelou para César, ele irá para César, ele irá para Roma. E assim São Paulo finalmente, só depois de mais de 2 anos de ter escrito a carta aos Romanos a dizer que iria lá, é que finalmente parte para Roma. Em Roma, sabemos o que é que aconteceu. Alguém aqui já foi a Roma? Quem já foi a Roma? Põe o dedo no ar. Okay, quem já foi a Roma? Quem é que já foi à Capela da Tre Fontaine? A igreja da Tre Fontaine, a Basílica da Tre Fontaine, onde São Paulo foi martirizado, onde foi decapitado, cortaram-lhe a cabeça, e a cabeça de Paulo, reza a tradição, rolou lá na Basílica das Três Fontainhas. Vale a pena, quando puderem, vamos a Roma, está bem? Já vimos aqui alguns pontos do discurso de Paulo na primeira pessoa, vimos também das cartas de Paulo.
em 3 minutos, porque já temos de terminar, quais são os pontos centrais da vida de Paulo para nós hoje. Primeiro, São Paulo tem um amor enorme a Jesus e à Igreja. E a história da conversão é central e é revisitada várias vezes na sua vida. Ele conta várias vezes como é que se converteu. Não só em discurso direto, mas também nas cartas. Ele conta como Jesus ressuscitado lhe apareceu e isso virou a sua vida do avesso. Ele conta também como a fé não lhe veio facilitar a vida. Pelo contrário, por causa da fé, sofreu tantas e tantas dificuldades. Perseguições, açoites, teve tempestades, teve naufrágios, esteve na prisão várias vezes. Mas ele tinha um amor tão grande a Jesus e à Igreja que se sujeitava a estes riscos. Segundo ponto central da vida de Paulo. São Paulo tem projetos e tem ambição de chegar a todo lado. São Paulo não se conforma com metas pequeninas. Ele dizia, ai de mim se não evangelizar. E por isso, ele não se desculpa sequer com as suas fragilidades. Não se desculpa com o facto de ser careca, ele era careca, ou com o facto de ser coxo. Ele tanto andou, que já tinha dificuldade em andar. E mesmo assim, continuava a andar. Ele tinha dores e chega mesmo a pedir na oração para que Deus lhe tirasse essa dor. Ele diz às tantas, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz: foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me ferir, a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Mas ele respondeu-me, basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. E por isso ele acrescenta, de bom grado, portanto, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Por isso me comprazo nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Reparem nisto, São Paulo, então, não se desculpava com as suas fragilidades e tinha metas grandes, aspirava às coisas maiores e queria levar isto a todo o lado. Terceira característica de São Paulo. São Paulo tem muitos amigos. E as suas cartas mostram isso mesmo. Em todas as cartas, ele tinha uma afabilidade, uma proximidade a toda a gente que nos faz pensar na importância da comunidade e na importância das amizades para a nossa vida da fé. Isto leva-me a deixar-vos 3 pistas para o vosso trabalho em equipa. Primeiro, conversarem e partilharem. Quando é que tu te converteste? Consegues dar uma data importante na tua vida cristã? São Paulo estava sempre a revisitar a história da sua conversão e da sua vocação para contar isto. E contava também vários episódios recambulescos da sua vida. Tu consegues dar uma data da tua conversão? Datas relevantes na tua vida cristã? Segunda pergunta para trabalhar em equipa. Que sonhos e projetos de evangelização é que tu tens agora? Individualmente. Que projeto é que tu tens de evangelização para que os teus pais comecem a vir à missa contigo? Ou para que os teus irmãos mais velhos e mais novos comecem a rezar? Ou para que os teus amigos se animem? E a equipa? No meio desta pandemia, deste confinamento, andas ainda a desculpar-te com o facto de estarmos confinados? Ou, como São Paulo, também já começaste a escrever cartas mesmo na prisão para chegar aos outros? Andas a usar bem o WhatsApp? Andas a usar bem as redes sociais? São Paulo usava as cartas, usava as vias romanas para evangelizar. O que tu andas a usar hoje para evangelizar? E aquela amizade tão importante, 1 a 1. Estás a visitar os teus amigos e a animá-los com a fé. É que a fé é uma grande companhia. E neste tempo, à nossa volta, há tanta gente a sentir-se sozinha e por isso a sentir-se triste e desanimada. Se eles souberem que nós temos um Deus que nos ama e que está sempre connosco, e essa é a grande companhia da fé, então certamente não cairão na solidão e no desânimo. Precisamos tanto que tu evangelizes. E finalmente, terceira pergunta. Como é que os teus amigos são importantes para a tua vida cristã? Como é que a tua equipa te está a ajudar na vida cristã e o que é que vocês podem fazer mais em equipa para que então sejam ainda mais importantes? Mas dizer, ninguém pode ser cristão sozinho, isolado. Precisamos uns dos outros e precisamos da graça de Deus que se manifesta na comunidade, na paróquia, na equipa, na igreja. Olhem, termino com as indicações bibliográficas
Eu usei uma Bíblia, que é uma Bíblia que eu gosto muito, Sagrada Bíblia, uma versão espanhola, da editora EUNSA. Recorri também ao site da Bíblia Sagrada Difusora Bíblica, que está nas paróquias.org. Lembrei-me das catequeses do Papa Bento XVI sobre São Paulo, que ele deu durante o ano paulino. Se quiserem saber mais sobre São Paulo, podem ir a essas catequeses dadas pelo Papa Bento no ano 2008 e 2009. São catequeses espetaculares. E lembrei-me também das minhas memórias das aulas com o Padre Tolentino, agora Cardeal Tolentino. Eu fui à procura dos apontamentos, não encontrei os meus apontamentos e por isso fui assim um bocadinho puxando pela cabeça e lembrei-me até de algumas coisas com piada que o Padre Tolentino na altura nos dizia e que fazia. Uma das coisas era, ele mandava-nos tirar o casaco durante as aulas de escritos paulinos. Dizia, nestas coisas precisamos de ser rijos também. Está frio, o São Paulo aguentou, tirem o casaco nas aulas. Estava um frio descomunal naquelas aulas na Católica. Eram umas salas que não eram nada aquecidas, era inverno ou assim, estava imenso frio e o Padre Tolentino dizia, tirem os casacos nas minhas aulas, quero todos sem casaco. E se calhar nós também precisamos um bocadinho desta exigência para não nos tornarmos acomodados. São Paulo não se acomodou. Nós também não nos queremos acomodar. Lembro-me de outra coisa com o Padre Tolentino. Um dia cheguei à aula, eram 8h35, a aula era às 8h30 da manhã. Cheguei às 8h35, bati à porta para entrar e o Padre Tolentino disse, peço desculpa, mas vocês certamente não vêm à minha aula. E nós, sim, viemos, chegamos um bocadinho atrasado. Ele, não, a minha aula começou às 8h30, fecham a porta e vem à próxima. Bem, aquilo para mim foi um murro no estômago, e no fim eu adorava o Padre Tolentino. Éramos, para aí, uns 3 ou 4 que estávamos a chegar atrasados. Um deles ficou furioso, sentia-se o maior injustiçado de sempre, e eu fiquei a pensar, ele tem razão, a aula é para começar às 8h30, é para acabar também a horas, são 11, vou acabar. Obrigado a todos, espero que estes lamirés na vida de São Paulo possam ajudar-vos agora e que São Paulo nos inspire a sermos também nós apóstolos e grandes evangelizadores. Um abraço e que Deus os abençoe. São Paulo, rogai por nós. Obrigado, Padre Tiago. Vou para a missa. Muito bem, até já. É assim referir a todos, mas o Padre Tiago é equipista de coração e é o padre responsável pela expansão. Portanto, é um de nós.